Gente amiga, bate-papo sem igual. Assuntos quentes é um hit fenomenal. Vamos juntos nessa, a jornada é de todos. Com Fabinho na missão, conhecendo novos modos. Olá amigos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Gente Amiga. Terceira temporada, episódio 6. Quanto tempo, hein? Já quanto tempo aí no ar, vários episódios, vários convidados, várias histórias, muitas opiniões, algumas polêmicas, outras nem tanto. E vamos tocando o barco. Muito obrigado a todos aí pela audiência, pelo carinho, por nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais. Procure aí no YouTube, Podcast Gente Amiga, no Instagram, Podcast Gente Amiga, e no Facebook, Podcast Gente Amiga. E hoje o meu convidado é um cara que eu tenho grande amizade aí, foi até as eleições, a política que fez a gente se conhecer e criar esse vínculo de amizade. No ano em que ele foi candidato, eu também fui, aí a gente participava de eventos juntos. E depois disso eu passei a acompanhar a trajetória dele, aí uma trajetória brilhante e cheia de vitórias, um cara que conheceu o mundo através do esporte. Ele é professor de jiu-jitsu, campeão aí da arte marcial, lutou no MMA, virou um mundo aí. Ele é meu xará, Fábio Nazário. Seja bem-vindo, Fábio Nazário. Muito obrigado aí por aceitar esse convite do Fabinho, né? É difícil ver você falando, dando entrevistas, né? Apesar da trajetória bonita, da história bonita aí, mas a gente nunca viu o Nazário dando entrevista. É a primeira participação? Primeira participação, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer, uma satisfação imensa para potencializar tudo o que você falou aí. Para mim, todo o trajeto de caminhada da vida, o que mais a gente valoriza, pelo menos eu, são as amizades, e estar aqui hoje contigo de novo, relembrando esses velhos tempos, para mim é um prazer, satisfação imensa. Agradeço a todos aí que estão assistindo, obrigado pelo convite. Já tive vários convites, mas nunca sou um pouco tímido para essas questões, posto bastante, mas assim, no meio de online, ou assim, ao vivo, assim, ou gravado, não importa como seja, sempre... E você é quase um influencer, né? Porque a gente entra na rede social do Fábio Nazário, gente, tem lá uns 100 stories lá. Ele lá no supermercado, no clube de tiro, no hospital com a mãe dele, vixe, em tudo quanto é lugar. É mais ou menos isso. Dá a impressão que ele fica com o celular assim o dia inteiro. É bem isso. Mas é gostoso, né? É gostoso compartilhar pouco da nossa vida com as pessoas, sim. né? É um hobby, assim, de um passatempo meu, né? É uma diversão. E assim, parece que ninguém vê, mais que sejam poucas pessoas, mas acaba às vezes repercutindo, alguém vê, ó, legal. Acaba o pessoal comentando. Mas assim, quando eu posto, parece que ninguém vai assistir, assim, ou acompanhar. E mais que eu tenha esse sentimento, a gente acaba atingindo um pouquinho de pessoas e deixando boas marcas. Então, assim, é diferente, né? Eu não me considero influencer, mas, assim, eu gosto de compartilhar as coisas boas, e se eu atingo de 1 a 10 pessoas, não importa quanto, ou 1 milhão, assim, o importante é a gente repassar coisas boas da vida, que a vida já é tão cheia de coisas ruins. O importante não é a quantidade, né? É a qualidade. Exato, é igual um projeto, né? Se a gente salva uma vida, a gente já tá no lucro. Você tendo 10 pessoas que te acompanham lá, que vê as tuas histórias, mas você sabe que são pessoas legais, que gostam de você mesmo. Isso que é o mais importante, né? Do que ter 5 mil, 6 mil e... te batendo. E o pessoal... Os haters, né? Como que é haters? Né? Haters. Exatamente. Pelo menos você tem 10, mas você tá ajudando ali, Uma vez no campeonato do Sesc, lá eu encontrei um aluno nosso lá, pô, eu sou seu fã. Pô, como assim? Tirou uma foto comigo? E, pô, é legal que você posta, que você fala. Então, eu acho que isso é o mais importante da vida, né? A gente deixar marcas, não importa para quantas pessoas sejam, né? Hoje, gente, era pra estar sendo uma edição ao vivo, mas a gente teve algumas falhas e alguns probleminhas aí, a gente não sabe se foi do YouTube, do que foi, então a gente tá gravando, mas você vai colocando o seu comentário, espalhe aí o Nazário para todas as suas redes sociais, que vai ser uma grande história, hein? O menino tem história. Quantos anos você tem, Nazário? Eu tô com 41 esse ano, em setembro vai pra 4.2 já. 4.2, com jeito de menino. Rodou murcho. Obrigado pelo menino. Ei, vamos começar então do começo. Bora. O Nazário nasceu em Catanduva mesmo? Não, sou nascido em São José do Rio Preto.
São José do Rio Preto. Sou nascido também. Em 83? 4. 84. Pô, Olha, que deixa mais velho. Pra mim nasceu em 83, gente. Por isso que tá quase lá, perto do Nazário. Pô, tamo juntos. Você de que mês que é? Sou de setembro. 10 10 de setembro. 10 de setembro de 1984. Exatamente. Nasceu lá em São José do Rio Preto. Rio Preto. Nasci lá, mas cresci aqui. Tudo Praticamente bem, minha infância. Foi uma gravidez tranquila. Total. Isso é uma boa pergunta. Isso aí é uma pergunta até que eu preciso levar pra minha psicóloga. Mas eu lembro, eu tenho boas lembranças que sim. Foi sim. E o seu pai e sua mãe são lá de Rio Preto também. Ó, minha mãe, ela é do Paraná. Meu pai, ele veio fugido da guerra, ele é italiano, e veio fugido da guerra pra cá, pro Brasil. E, porém, conheceu minha mãe, né, nessas transições da região de Rio Preto ali, onde tem a família, nossa família, no qual se conheceram e ficaram juntos até a partida dele. E tem o sangue italiano também. E aí nasceu Nazário, nasceu mais irmãos? Na verdade, eu sou um mais novo. Assim, eu sou o único filho homem do meu pai, né? Ele teve outros casamentos, filhas, todas mulheres, e minha irmã, que é por parte de pai e mãe, que veio antes, né? Que é a Jane, e depois veio aí pra dar trabalho aí o Racho, né? A raspa do tacho, né? E o seu pai faleceu em que ano? Nossa, Como ele chamava? Vicente Nazário. Seu Vicente. Eu tava com italianão, 10 anos, era bem novinho, assim. Ele era italiano mesmo. Italiano 100%, veio fugido, 100%. 100%. Sim. E tava com média de 10 anos. Os italianos geralmente são bravos, falam alto, né? Bastante, meu pai era ossudo de roer mesmo, assim. Tenho poucas lembranças, assim, né, porque era novo quando ele faleceu, mas ele era duro, mas com essência, né? E o seu com Vicente caráter, trabalhava com o quê? Ele tinha terras, né? Mas em Catanduva ele foi muito conhecido pelas histórias que eu levantei através da minha família, pela minha própria mãe, né? Comandando os meninos que entregavam jornais na cidade. Então, a sua mãe trabalhava? Minha mãe, ela era dona de casa, né? Ela era dona de casa. Trabalhou como empregada há anos atrás, mas depois que conheceu meu pai, cuidando da gente mesmo, do lar. E aí... Como que era o Nazário, assim, na infância? O Nazário pequenininho. Ele era um menino espoleta, bagunceiro. Aí você resgatou mesmo algo. Conta pra gente. Senhora, Fábio, agora teus alunos vão ver e vão falar. Eu falo meio por cima, mas dava trabalho pra caramba. Na escola, briguento, em casa. Eu era um menino muito difícil, entre aspas, assim, de ser talvez minha irmã fala mimado, né? Ou era chatinho, era briguento, dava trabalho, sim. Estudou em São José do Rio Preto, né? Não, estudei aqui em escola pública. Minha vida praticamente foi assim, toda aqui, não toda, porque, né, a gente teve o nascimento lá, algumas partidas, alguns fora do Brasil, dentro do próprio Brasil, mas assim, eu tenho minha longa história e posso dizer assim, uma das mais importantes tá aqui porque minha família, minha vida, as pessoas que fazem parte dela e que eu mais amo estão aqui. Então, toda a minha história e as grandes, acredito mais que eu tenha morado fora, que pro lado bom ou ruim, ajuda aqui dentro da nossa cultura, dentro do nosso país, que às vezes as pessoas idealizam mais essas coisas de fora do que a nossa própria, mas eu amo aqui o Brasil, eu amo minha cidade, eu amo as pessoas daqui, porque minha família tá aqui, eu nasci aqui, eu tenho sangue brasileiro. E tinha também. As brincadeiras de criança? Gostava das brincadeiras de criança? Futebol? Então, eu jogava futebol. Bola queimada? Não, eu jogava futebol, mas eu nunca fui bom, era goleiro, né? Eu acho que vem parte da nossa cultura brasileira, mas sempre gostei da luta. Eu não comecei tão antes na luta por causa da minha própria mãe, com medo da briga, por eu ser meio, né, nervosinho, mas não lembro a idade exatamente, mas logo já estava na capoeira, fiz um Kung Fu com um professor que já também não está mais entre a gente, e depois foi partindo para arte suave. Aí. E quais escolas você estudou aqui em Catanduva? Ó, Vitorino Pereira e depois Barão, foram as escolas Vitorino e Barão. Vitorino e Barão, exato. Das primeiras séries do... Isso, exato. Até o segundo grau, depois fui para a faculdade, exato, até o colegial. Depois fui para a faculdade de Educação Física, né, não cheguei a terminar, estava na metade, aí onde houve uma situação para mim sair do país, aí acabei indo. E fala pra gente, se sua vida fosse, a gente fosse escrever um livro aqui, Nazário,
Fábio Nazário, a lenda do jiu-jitsu. Qual seria aquela foto que estamparia a página da sua infância? Aquele momento marcante da sua infância que você faria questão de colocar ali, escrever sobre ela e falar. Pô, legal, gostei da pergunta e tocou emocionalmente essa parte. Acredito que foi minha faixa azul de uma pessoa que é importante até hoje na minha vida, que foi, né, dessa minha partida do Brasil para fora. Né, era faixa branca, foi muitos anos, era difícil conquistar faixa na época. Acho que foi a minha transição da branca para faixa azul aqui em Catanduva. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tava com uns 16, 17 anos, média, uns 16, 17 anos por aí. Fui embora, um pouco para mais, porque fui embora com 20 e poucos anos, Já era maior, da verdade. Eu tava com 20 e poucos quando eu parti. Foi um pouco antes da minha partida do Brasil para fora. Então, já era maiorzinho já. Já era maiorzinho. E já que você tocou nesse assunto aí da foto lá, você recebendo a faixa azul, né? Sim. Como que surgiu, que apareceu a luta na sua vida? Nossa, eu sempre gostei. Desde os meus amigos, né? Eu tenho um amigo o pai dele sempre teve ferro velho. A gente pegava, o pai dele não gostava, a gente ia escondido lá pegar as revistas. Eu sempre pegava as revistas Tatame, Gracie Magazine. Eu sempre tive uma paixão por luta, não sei por quê. Sempre algo, sei lá. Com quantos anos? Nossa, aí eu tava com uns 10. 10 anos? Isso, uns 10, 11 anos. Começou menino. A gostar da luta, a querer, mas antigamente era mais difícil o acesso às partes da luta, né? Os projetos eram mais a questão da capoeira, alguns esportes em si, né? O jiu-jitsu em si não era tanto. E o jiu-jitsu, o MMA, o UFC via numa propagação, né? Uma divulgação, um crescimento muito grande. Porém, era um esporte na época muito difícil, né? Para se praticar na questão financeira, tanto para pagar uma academia quanto para comprar um kimono. Então, eu lembro até de um amigo meu, na época até me desanimou, que ele começou a fazer jiu-jitsu, ele tinha uma situação financeira melhor do que eu. E ele virou para mim e falou assim, nossa, mas é difícil porque é caro a academia, o kimono. E nesse dia, assim, me desanimou, porque eu tava acho que uns 16 anos, 15. E aí eu falei, nossa, e depois eu fui pra Legião Mirim, foi ali que eu consegui meu primeiro kimono, minha mãe ajudou, depois eu comprei, e assim foi acontecendo. Quando você falou assim, ô mãe, ô pai, eu vou entrar pra luta, qual foi a reação deles? Na verdade, nunca tive o apoio. Eu acho que o início, através da capoeira do próprio Kung Fu, com o Leandrinho, né? Ele até uma pessoal conhecia ele aqui, mas tem uma história triste por trás, né, da vida dele. Eu tinha um envolvimento com a igreja, né, da católica da Santa Terezinha, onde eu sempre também segui ali, onde eu tenho uma história também de vida ali no meu bairro, né? E ali que a gente começou. Então, acho que como a capoeira, o esporte de luta veio através da igreja, minha mãe foi flexível, né? Nessa época, meu pai já não estava. Então, minha mãe foi deixando. E, com o passar do tempo, acredito que ela foi amadurecendo a ideia, ela foi vendo o quanto eu gostava. Nunca tive total apoio, né? Eu fui mesmo me impondo e querendo fazer aquilo, né? Então, e aí até que ela acabou aceitando, né? E daí, então, você entrou com uns 10 anos, mais ou menos. Pro jiu-jitsu eu fui tardio até, porque eu fui pra Legião Mirim na época onde eu comprei meu kimono e aí foi o primeiro conquista de kimono. E até de um menino que era de São Paulo, que eu conheci dentro da própria Legião, que era jiu-jiteiro também, né? E eu tava com uma média de uns 16, 17 anos aí. E aí que eu comecei, né, na Interesporte na época, que era a Nova União, né? Então, desse tempo que você despertou, falou, opa, gosto da luta. Até os 16 anos você ficou aquele meio, vou, não vou... Eu não tinha as condições financeiras para comprar um kimono e poder pagar uma academia. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Legião, que eu consegui arrumar um emprego, ali me ajudou um pouco mais essa questão de eu poder praticar o jiu-jitsu, né? Então, foi ali o início, né? Devido à minha situação. Hoje, a gente, né, tem um projeto aí, é muito mais acessível, né? A gente tem tatame, tem kimono, tem patrocínio, né? Tem ajuda, tem lanche, tem tudo. Mas na época era uma época mais difícil. Muito, né? completamente. É incomparável, né? Você não tinha campeonato grátis ou patrocínio, apoio, como hoje a gente consegue, graças a Deus. Era mais difícil, sim. Hoje é bem mais acessível, graças a Deus, né? Ainda bem. Mas é aquilo, mais que era difícil...
mais que às vezes a gente não chegue no topo onde a gente gostaria de chegar, mas que a gente chega no nosso topo dentro das nossas conquistas. Isso é o que mais importa. Então, mais que foi difícil, eu não desisti também na época. Mais que tinha as dificuldades, eu não desisti na época e nem deixei as influências da própria vida ou das próprias opiniões me impedir de chegar onde eu queria, que era entrar nesse esporte e chegar onde eu cheguei até hoje. Aí depois que você entrou nos 16 anos lá no jiu-jitsu, aí não parou mais. Não parei mais, entre aspas. Houve as idas e vindas, né, né, mudanças, né, parar de trabalhar, né, não continuar pagando a academia, lesões, mas, assim, nunca algo que foi definitivo, né, na verdade. Houve os pensamentos, né, às vezes talvez que não eram os melhores de desistir, mas não foi o potencial dos meus pensamentos que também de desistir pelas dificuldades que a gente passava, que eu passava. Não foi o fator principal e eu continuei enfrentando as barreiras e continuei lutando com a vida para fazer o que eu sempre gostei. A academia que você falou o nome agora foi a? Comecei pela Interesport com o Raoni, que era Nova União. O Raoni? O Raoni que da Max Muscle. Exato. Comecei lá, era o Henrique Limber, na época ele era faixa marrom, ele era de Rio Preto do Rio de Janeiro, ele dava aula lá. Aí eles trouxeram a Nova União, foi o primeiro contato. E dali foi abrindo o leque. O Raoni, que coisa, hein? Faixa azul na época, se eu não me engano, ele era. Quem diria que da academia ali, depois ele se tornaria esse mega empresário, esse homem visionário, né? Porque eu tenho vários pontos principais de pessoas maravilhosas que eu não tenho como não citar, né? Um abraço, Raoni, queremos você aqui, hein? Exato, uma pessoa, outro também, quero levar ele ainda também no projeto aí, mas enfim. São pessoas maravilhosas. Dali, aí abriu o leque. Comecei lá, né, com eles. Aí fui fazendo as amizades dentro com os alunos lá, de pessoas mais graduadas. Onde entrou uma das pessoas mais importantes na minha vida. Que é... Quem que é? Conta aí pra gente. Ricardo Fonseca, o Amarelo. Ricardo Fonseca. Ele... da Neo Fitness. Ele que depois te deu um impulso. Ele que me abraçou e me criou, eu falo. Foi uma cria ali, né? Foi que me deu faixa azul, me registrou na época de faixa marrom também. Sempre me ajudou com questões de academia, financeiramente, de oportunidade de trabalho. E o mais valioso que dinheiro algum paga, conhecimento, né? Ele investiu em mim, em conhecimento, em cursos, em vida, em tempo dele mesmo, direcionando para sempre trabalhar na formação do meu caráter, para mim sempre trabalhar na minha índole. E é uma pessoa aí que até me emociono de falar, porque é uma pessoa aí que, nossa, sem palavras, é muito importante para mim. Então foi cada etapa da sua vida e teve uma pessoa que te empurrou, que deu uma força. Primeiramente, Deus, família, que é a nossa base, o jiu-jitsu, através dessas pessoas aí que a gente vai estar citando. Aí você foi evoluindo. A primeira faixa do jiu-jitsu, qual que é? A faixa branca. A faixa branca. Isso. Eu já comecei numa idade que era da branca para azul, né? As crianças passam pelas transições de faixa colorida para se igualar na faixa azul. Então eu já fui da branca para azul, roxa, marrom e preto. E assim foi. E aí até se tornar um mestre. Na verdade, os mestres são os grãos mestres, né? Se consideram ali da faixa vermelha, né? O preto não é considerado mestre, né? É legal, bonito escutar isso dos alunos, mas a gente tá longe disso. Você fez faculdade? Qual faculdade você fez? Física. Educação física aqui em Catanduva mesmo? Na época era Ezefic. Ezefic na época, E aí tive que parar, assim, acabei parando pra partir do país. A partir do país, você não chegou a terminar? Não cheguei a terminar. É um pensamento agora, talvez, pra concluir, pra agregar valor aí dentro da minha formação dentro do jiu-jitsu. Tem alguma lembrança da faculdade? Muitas. Muita gente passou ali. Muita gente passaram na minha vida ali, muitas amizades, muitos momentos especiais também, né? Eu sempre fui tímido, mas eu sempre... Né, amizades mesmo, de verdade, são poucas, mas sempre tive facilidade de conhecer muitas pessoas. E mais que a gente não tenha, assim, dificuldade de ter amizades leais ou fiéis, assim, todas que passaram, independente do que elas são, o que elas se transformaram ou o que elas pensam de mim, eu sempre fui grato por todas elas. Até as que poderíamos considerar inimigos, assim, todas elas, para mim, nunca tive problema. Teve, logicamente, as fases de raiva, de nervoso, de ter raiva da pessoa, mas algo que foi se transformando com o passar de gratidão, porque se nenhuma dessas pessoas, independente de quais sejam, tivesse entrado na minha vida, talvez não veria me transformando e continuaria me transformando para ser mais do que um faixa preta, um ser humano cada vez melhor. E depois da Legião Mirim, aí qual foi
o seu serviço já foi direto trabalhar dentro do esporte ou ainda teve algum outro serviço ali, algum outro trabalho? Graças a Deus, como eu falei, tem várias pessoas importantes na minha vida. Dentro da assistência social, onde eu fui trabalhei na Legião Mirim, né? Tive um amigo muito grande que me ajudou a chegar até lá. Eles me seguraram na época na frente de trabalho, que era um outro projeto da prefeitura lá para trabalhar. Como eles gostavam do meu trabalho, eles conseguiram me encaixar por mais um ano, né? Que era até 18. Aí eu fiquei mais um ano pela frente de trabalho, trabalhando assistência social. Dali eu prestei, né? Quando venceu, fui para a faculdade, aonde entra o Marelo de novo, que aí eu comecei na loja de suplemento alimentar. A Neo Fitness não era uma academia, era uma loja de suplemento. E ali que eu ficava sempre junto, o Saraiva na época trabalhava lá, até então que o Saraiva saiu de férias e o Ricardo falou, ó, você não quer o Amarelo, né? Não quer ficar no lugar dele? Aí eu ia para as academias vender suplemento, levar o nome, panfletar, na época eu lembro que ele, segundo o Amarelo, né, falou, quebrou a loja, e aí ele me pagou com suplemento. Ixi, Foi. ficou suplemento por um bom tempo. Pô, foi. E aí, só que dali eu passei na faculdade. E aí ele fechou, porém ele já tava com o projeto de abrir a Neo Fitness. E ali ele já falou, não, você vai ser meu estagiário. E, nossa, tem história pra caraca. E aí foi desencadeando muitas coisas nesse passar de tempo. E daí, quando você percebeu assim, opa, agora eu já tô num nível um pouco melhor, eu vou ter que que fazer alguma coisa mais grandiosa. Exato, então, isso é legal, esses bate-papos, assim, eu nunca imaginava que ia resgatar tantas coisas boas. E naturalmente, automaticamente, com a permissão de Deus, é claro, as coisas foram acontecendo, né? Então, a Neo Fitness, aí eu fui para educação física, aí eu fui estagiar. Aí dentro do estágio, o Ricardo abriu a Neo Fitness, eu lembro que ele falou, ó, a gente vai inaugurar no outro dia, e abrir às 6 horas, eu acho que era umas 4:30 da manhã, eu tava lá sentado lá na frente da academia, esperando abrir, ansioso, eu não dormi a noite inteira. E ali eu comecei a trabalhar na área da musculação. Porém, desde a minha faixa branca, quando eu comecei com o Amarelo, ele no famoso Canoso, hoje até um pouco tempo agora era a Diga Dizzy, né? Ali era um lugar que a gente treinava. Como a gente ainda volta para a parte difícil, né? Dificuldade, dinheiro, a gente se reunia lá. E eu era faixa branca, só que o lugar ali era pequeno, mas lotava. Eu dava já aula ali, porque o Amarelo liberou ali o lugar pra gente. E desde a minha faixa branca eu já dava aula. Nunca foi o certo, só que era uma forma da gente sobreviver, poder treinar jiu-jitsu. E aí eu sempre tive esse lado meu automaticamente social, de querer ajudar. Aí eu chamava meus amigos. A gente se reunia direto no Canoas de sábado, domingo, todo dia a gente ficava horas lá, treinando com kimono, sem kimono, MMA, saia no tapa. E ali foi o lugar, assim, eu falo um CT muito importante, porque a gente treinava todo dia, ali foi uma evolução. E dali partiu meu primeiro campeonato, né, pela Copa Max Muscle, né, Max Muscle, que foi no tênis lá, né, onde eu ganhei minha primeira medalha na faixa branca, né, fui campeão. Fiz umas 4 lutas, se eu não me engano. 3, 4 lutas. E é ali que eu consegui a minha primeira medalha. Treinando ali, tinha às vezes o suporte do Amarelo, mas nem sempre ele tava. Ele foi se afastando, porque ele entrou no mundo, né, da academia, entre outras coisas que foram acontecendo naquele decorrer de tempo ali. E ali foi um dos lugares que eu mais treinei e que a gente formou uma equipe ali, né, entre amigos, né? Não tinha graduação, por isso que a gente freou na branca. Eu peguei minhas ondas e saí do país. Mas aí, e dali na transição pra academia, né? Dali eu comecei a estagiar. Porém, lá, depois veio. Aí teve uma transição também do rock and roll, que veio da aula, que ele trouxe pra cá, da Gracie Barra, né? Que o Amarelo foi Gracie Barra, eu fui Gracie Barra, depois da Nova União. E aí depois veio o irmão dele, eu acho que era Alex Naldo, faixa preta, que deu aula na Neo Fitness Academia. E aí eu treinei lá também. Aí houve uma oportunidade de sair do país e eu acabei saindo. E onde teve a minha graduação em faixa azul. E aí fui para a Suíça representar o jiu-jitsu, a faixa azul e o MMA e o Brasil, principalmente, e nossa cidade, é claro. Conta pra gente um pouco mais dessa experiência aí fora do país. Como que surgiu esse convite? Como você recebeu esse convite? Fala pra gente aí. Então, houve né, dentro da própria academia O Nazário, aquele Nazário do interior, lá de Rio Preto, de Catanduva, e de repente, como que foi receber um convite para ir lá pra fora, pra Europa? Exato, houve um acontecimento, né, pessoal ali de ter o convite para sair, para poder ir para fora do país.
E até então, na época, eu não queria ir, né? Eu amava Neo Fitness, pra mim minha vida o meu começo ia ser lá e o final ia ser lá. E o Marelo, ele sempre foi muito de querer ver você crescer, ver você se destacar. E ele falou, cara, você não vai ficar aqui, você vai abrir sua cabeça, você vai para um país de primeiro mundo, de outra cultura, cara, você vai aprender e outro, se você não gostar, as portas estão abertas, você vai voltar para cá. E eu não queria, e ele foi um do maior motivador, se não fosse ele mais uma vez, eu não teria ido embora, isso é fato. E eu acabei indo, né, para lá, houve, né, algumas situações para mim para lá, mas assim, de vida, mas vamos focar na parte da luta, né, que Teve algum convite, alguma coisa? sim, houve, né? Que eu acabei ficando por lá na época. Aí ali, quando nos meus primeiros anos, foi muito difícil, porque conheci uma pessoa tal, que eu acabei indo pra lá. Porém, eu não falava a língua, era na Suíça Central, né? Então lá é o alemão e brasileiro, estrangeiro. Então era mais difícil, mais que meu pai era italiano, eu não tinha o passaporte, né, a cidadania, nem nada. Isso quantos anos você tinha? Eu tava com uns 20, 21 anos. 21 anos. 21 anos por aí. E aí eu fui pra lá, daí pra falar o idioma, poder trabalhar. Meu primeiro trabalho lá foi na parte de gastronomia, mas lavando louça, né? Tipo, no meio de estrangeiros, né? Tinha pessoal de Sri Lanka, albanês, turco, português, brasileiro, Indonésia. E, nossa, aí foi meu primeiro trabalho, sem falar direito ao alemão, e eu não tinha contato. Até então, eu mesmo, de novo, fui buscando os meus contatos através da época era o Orkut, né? Através dali, eu fui buscando contatos dentro da Suíça para ir tentar achar o meu mundo, né? As minhas amizades, né? Me ensinavam a não ter amizade com brasileiro para aprender o idioma, mas, era brasileiro jiu-jitsu, era o jiu-jitsu brasileiro, não tinha como eu não procurar brasileiros, né? E aí, de lá, eu fui conhecendo pessoas. Aí eu conheci um cara de Fortaleza, da Union, que tinha shorts. Eu tava conversando para levar short de lado de Fortaleza para vender. E ele passou o contato meu do Chiqueirinho, o Vilame Chiqueirinho, que tava em Zurique, né, na Suíça, dando aula de Muay Thai e tal. E aí eu entrei em contato com eles, me receberam lá na World Fight, uma academia de um eu acho que ele era grego lá em Zurique. Comecei a treinar com eles lá. E aí, dali, né, que foi começando a acontecer as coisas na minha vida, dentro da luta do esporte, né? E aí eu conheci o André Tererê, que também eu acho que tá na Tailândia, ele tá com o UFC, a academia do UFC. Você fala alemão? Fala alemão um pouquinho. Esqueci bastante, mas me Dá vira. uma mostrinha aí pra nós. Fala Hallo, wie geht's? Gute Nacht oder guten Morgen, alles klar? Mein Name ist Fábio. Dankeschön für alles. Ja, das ist. Deixa, agora traduz o que você falou aí pra gente. Boa noite, obrigado, eu sou Fábio Nazário, obrigado por me convidar, e é isso, uma boa noite, muito obrigado. Claro que hoje já deve ter dado uma esquecidinha, Um pouco, bastante, o sotaque, né, volta, né, você fala mais com menos sotaque, hoje bastante sotaque, você acaba esquecendo bastante algum idioma, até porque na época, quando eu aprendi um pouco alemão, algumas palavras em português eu não lembrava, era muito louco isso. E agora voltou ao contrário, né, o português predominante acaba esquecendo um pouco do alemão, né. Qual foi a sua maior dificuldade lá na Europa, na Suíça? Eu acho que foi o idioma. O idioma, né? Todo mundo fala da cultura, mas eu me adaptei bem com a cultura, com o pessoal de lá. Eu acho que foi o idioma que foi o mais difícil mesmo. Eu sempre tive um pouco de dificuldade para aprender as coisas. Eu acho que isso que talvez me... E lá na Suíça, então, você evoluiu dentro da luta? Muito. E mais do que a própria luta, eu acho que as amizades que a gente cria nesse caminhar, né? Nesse decorrer da vida. Mas a luta com certeza, porque dali eu conheci o Augusto Frota, que é faixa preta do Minotauro, né? E lá ele representava a BTT, depois foi Nogueira Team, e que era um dos maiores nomes do jiu-jitsu MMA ali na Suíça. Aí eu fui no Shoto, acompanhar o Shoto Suíça, onde eu conheci o Anderson Silva, aí teve seminário com ele, eu treinei com ele lá, conheci ele lá. Nossa, é muita coisa. Aí depois teve o Minotauro, que é os dois meus maiores ídolos dentro da luta, né? Que eu também treinei, conheci. Teve os seminários, né? Teve os treinos off, veio o Juan Jucão, o Catel Cubis, que é um dos treinadores da América Top Team. Tem muitas histórias, né? Que poucas pessoas hoje, até por isso, de novo, quero agradecer a todo mundo, principalmente você, Fabinho, que... É difícil falar, mas muitas vezes a gente, mais que a gente tenha história, mais que a gente ajude,
Muita gente, assim, vê o Fábio Nazário, não imagina, né? Exato. Quanta história tem. Mas aí entra muita questão de nome ou sobrenome, né? Às vezes você, né, sei lá, as pessoas te criticam, te baixam muito, mas não. Talvez por isso eu nunca gostei muito de me expor e guardar. Às vezes posto nas minhas redes, mas algo ali dentro do meu mundo, dentro da minha bolha, né? Eu nunca gostei de me expandir muito, talvez me expor muito, talvez por isso, né? As pessoas batem, mas elas não vê o que a gente passou, o que a gente sofreu, né? As pessoas sempre, né? Sei lá por quê, mas tive bastante histórias, bastante momentos especiais ali dentro do país. Ali deu um up aqui em Catanduva dentro do que eu passei, mas poucas pessoas sabem. Quantos anos você ficou lá na Europa? Fiquei 7 anos. Sete Fiquei anos. Total. Na Europa. Na Europa. Suíça, depois Alemanha, foi pra Alemanha. Áustria. Eu morei na Suíça mesmo, central. Aí, no final, antes de voltar pro Brasil, eu fiquei em Constança, bem divisa ali, na linha mesmo. Eu morei num apartamento que você saía do apartamento e atravessava pra Suíça, né? Em Constança, bem na divisa. Mas a maior parte eu vivi na Suíça e tive que sair da Suíça na época, por causa de visto, fui pra Itália, fiquei um mês na Itália. Mas lá, isolado por causa de visto, por causa né, porque senão teria problema para mim. Então eu estava dentro da casa de uma senhora que conseguiu dentro da Itália um documento que eu poderia ficar dentro da casa dela. Eu não poderia sair do portão para fora, lá na província, né? E na província de Toscana ali. Então foi uma situação ali também difícil de sobrevivência fora, né? A gente é estrangeiro, e ali eu não treinava. E eu li todos os livros, todas as revistas que eu tinha da Tatame, da Gracie. Eu lembro um livro que marcou, que era O Alquimista, né? Do Paulo Coelho. E ali eu ia correr, mas ali eu não tive contato com a luta. Até que eu consegui voltar para a Suíça e consegui o visto lá. E por ali depois voltou essas histórias mais ou menos que eu contei anteriormente, que as coisas foram progredindo e foram dando certo, graças a Deus. Ô, gente, esse podcast, esse episódio aqui, era pra tá sendo ao vivo. Tem muita gente mandando mensagem falando: não tô conseguindo abrir o podcast, não tô conseguindo abrir o episódio, eu quero ver o Nazário, perguntar pra ele. Mas a gente tá gravando aqui, a gente teve um probleminha aí, não sei se foi YouTube, o que foi. Então a gente tá gravando e daqui a pouquinho, a hora que a gente terminar aqui a gravação, a gente já vai mandar lá pro YouTube e você vai conseguir ver depois o episódio. Vale a pena, gente. Tá tendo histórias legais aqui, muita coisa que a gente não sabia da história do Nazário. Vale a pena. Dá uma guardadinha aí. Daqui a pouquinho já vai estar no YouTube essa entrevista. A gente tá gravando aqui, ó. São 20 horas e 46 minutos, a gente tá gravando e daqui a pouco vocês vão curtir a entrevista, a história do Nazário. Já contou da vida dele, já contou lá da Europa, já tá contando tudo. E vamos continuar perguntando aqui ainda. Se precisar, depois a gente volta de novo ao vivo aí e responde a pergunta da galera e vamos pra cima. Mas o importante é que a gente tá aqui pra trazer mensagens boas, lembranças boas e incentivar todo mundo, principalmente as crianças, que é o futuro, a mudança, né? Que é uma dos meus... De tudo isso, mais que eu tenho história bonita pra contar de mim... Você me colocou até uma situação que eu gosto, mas ao mesmo tempo não gosto. Porque pra mim, mais do que falar de mim, é poder fazer o bem e ajudar as pessoas que a gente ama. E também as que a gente não ama, mas ajudar. Eu acho que isso é o princípio que Jesus Cristo ensinou. Isso pra mim é o fator principal da minha vida, principalmente usando o jiu-jitsu como ferramenta. Deus, né, Jesus me usando como instrumento. Eu acho que esse é o que talvez vai ser a parte que eu mais vou gostar de contar. E até hoje, Nazário, você é católico? Você falou aí que começou no jiu-jitsu por causa da religião, né? Da na verdade igreja é a capoeira, católica. Né? Eu comecei a luta através da igreja, que tinha um projetinho na igreja Santa Terezinha, no qual fui coroinha, joguei bola por lá também, brigamos no Sesc, fui no campeonato de futebol, fomos desclassificados. Foi ali que o mundo do esporte foi fortalecendo dentro de mim, né? Ia muito no Sesc, mas foi através da Santa Terezinha, da igreja lá, na época eu fui coroinha, e teve esse projeto de capoeira, de Kung Fu, e eu comecei por ali. E continua católico até hoje? Sou católico até hoje. Da Santa Terezinha? Na verdade, não. Eu vou em várias igrejas católicas, porém também tenho muitos amigos pastores evangélicos. Já fui... Onde tem Deus, eu tô lá, ainda mais por convite de amigos, estamos lá. Você teve algum preconceito, algum fato assim? Porque quando se fala de brasileiro na Europa, brasileiro nos Estados Unidos, sempre falam que é visto de uma forma negativa, de uma forma pejorativa. Você teve algum caso que você pode contar pra gente? Eu achava que sim. Não sei até onde é legal falar, onde não é legal falar.
Mas é engraçado, eu amo o Brasil, sou patriota pra caramba, principalmente por ter orgulho de falar, eu treino jiu-jitsu brasileiro, né? O mundo treina o jiu-jitsu brasileiro, é um esporte que realmente é brasileiro. E, e eu falo que aqui eu tive muito mais preconceito, ainda mais quando eu estava começando na área do esporte, na área da academia. Quando eu voltei para o Brasil para gerenciar, e eu estava lá por causa de um amigo, não por causa da minha capacidade, porque era o Nazário sem um sobrenome, assim, dentro do meio social, ainda mais na cidade pequena, né? Que engrandece muitas vezes as pessoas que estão, né, na questão dos nomes, né? Da questão das pessoas que têm um nome, têm uma formação aí mais forte. E lá não, lá no começo, quando eu tive uma situação com a imigração, eu achava que eles eram preconceituosos até entender a questão política, a questão do país que todo mundo queria viver lá. Então, porque é um país de educação, de tudo, esporte, saúde da melhor forma possível. Ali a Suíça é um país realmente maravilhoso. E pelo contrário, lá as pessoas me abraçavam de todas as maneiras, principalmente quando sabia que eu era brasileiro. Falavam do futebol, eu falei, não é futebol, é jiu-jitsu, Brasília e jiu-jitsu. Né? Eu levava, quando via, eu falava, brasileiro, pô, futebol, nai, Brasil e jiu-jitsu, campo esporte, né? Jiu-jitsu brasileiro, luta esporte de luta. Então lá, pelo contrário, as pessoas me tratavam muito bem. Eu lembro quando eu tive que passar por uma cirurgia, eu falava mal alemão ainda, tive uma lesão no menisco, e eu não pude ter o acompanhamento de um amigo, e eu tive que ir sozinho. Eu não me falava, mas não bem ainda. E eu lembro que isso marcou. A mulher da secretaria, ela deixou o estabelecimento, a parte dela, e me acompanhou até o lugar que eu tinha ido. Então lá as pessoas me abraçavam muito, ainda mais por saber que era estrangeiro que eu necessitava. E então, pelo contrário, eu não senti preconceito lá, eu senti muito acolhido lá. É um mito. Digamos que é um mito esse daí, que o brasileiro é visto com preconceito. Exato. Pelo menos o que eu Eu acredito que sim. tenham brasileiros e brasileiras, né? É que... O que acontece? Muitos brasileiros vão para fazer a coisa errada, então por isso que a gente é mal visto, né? Tinha um italiano que eu treinava jiu-jitsu lá, na época, com o Gustavo Piccone, que é a faixa preta do macaco, né? O treinador do Charlinho lá, o cara lutou pro Crazy no Japão, um cara também renomado que foi para lá. Quando foi na oportunidade que eu tive também para lutar MMA profissional, foi minha primeira e única luta, infelizmente. E lá e esse aluno, ele falou, pô, você é brasileiro, cara? Lá é churrasco de carnaval, né, tal. Então a gente é conhecido muito por festa, né, e não por ralar, por trabalhar. Então esse talvez é o preconceito por causa das coisas que a gente às vezes enaltece aqui, né. Respeito, né, todo mundo, mas na minha opinião também, né, eu tenho, acho que essa liberdade de falar o que eu penso, né. Então às vezes que, né, a gente pega um carnaval aí, a galera, né, engrandece um carnaval. Não, pô, que se não seja legal. Mas, cara, eu acho que tem muitas coisas maravilhosas no Brasil que já a gente pode valorizar, né? Que é o esporte, as crianças, pessoas que necessitam aí direcionar. Eu acho que a festa para algo que possa mudar a vida de pessoas. Eu acho que é isso. Então, talvez lá não é muito diferente de brasileiros que vão lá para aproveitar ou de um plano que o governo disponibiliza, né? Que é uma assistência social, algo do tipo, né? Então, às vezes a gente mesmo queima a nossa imagem. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que mais que isso aconteça, é igual a gente discute muito, a maior parte dos brasileiros ainda são as pessoas boas, né? Então, por isso que a gente é muito bem representado também. Mais que existam essas controvérsias, né, ainda, eu acho que o primordial, que mais se destaca é que a gente são pessoas do bem. Tem um primo meu, John Eric, que ele trabalhava como montador de móveis aqui em Catanduva. Trabalhou aí nas lojas Casas Bahia, nessas lojas aí. E ele foi pra Bélgica. Sim. E ele fala que ele não vai voltar pro Brasil até que não melhorem as coisas aqui, porque a qualidade de vida que ele e a família dele tá tendo lá, ele, a esposa dele, os filhos, ele não conseguiria dar a mesma qualidade de vida que eles estão tendo lá. As oportunidades, Sim. A qualidade de ensino, que aqui isso custaria muito caro. Com certeza. E lá ele consegue, com o trabalho dele, dar tudo isso pros filhos dele. Com certeza. É um outro mundo, né? Então, tudo tem seus pós e contras, né? Como eu falei, eu amo o Brasil. Tive a oportunidade de voltar pro Brasil gerenciando a Neo Fitness na época. E não me arrependo, que eu falo, pode dar todo o valor, todo o dinheiro do mundo, mas aqui é meu país. Mais que eu estivesse num país maravilhoso, mais que isso tenha agregado na minha vida, na minha formação,
eu nunca ia ser suíço, né? Eu sou brasileiro, nasci aqui, meu passaporte é brasileiro. Mais que eu tenha cidadania, eu nasci aqui. Então tudo tem pós e contras na vida, eu acho. Então, eu achava que também, né, muitas coisas, porém eu não troco o Brasil por nada, mais que a gente tenha toda a dificuldade, mais que a gente tenha essa cultura ou uma política, um governo difícil, né? Não é isso que eu queria falar, mas eu acho que o Brasil é maravilhoso, o povo brasileiro, a maioria é predominante na É um positividade. povo criativo, né? Muito, Mediante tanta dificuldade, ainda exato, consegue exato. sobreviver, Muito, curtir muito. sua vida. Eu achava que eu também não ia conseguir voltar e ter uma vida, não tenho uma vida perfeita na questão financeira, mas consegui vivenciar um pouco dentro do meu Brasil que eu vivenciei lá hoje, né? Fui para eventos, eu fui conseguir comprar um ingresso pro UFC, fazer entrevista, fazer perguntas para os lutadores no UFC Fight Night em São Paulo, no LFA, com esse o Rafael Feijão, fiz amizade dentro do LFA, levei minha mãe, né, que é minha parceirona, aí estava conseguindo ir uma média uma vez por ano na Aliança São Paulo, na Vila Olímpia, na matriz do Fábio Gurgel, no qual a gente representa aqui em Catanduva, né? Então, aqui eu consegui comecei a vivenciar as coisas boas. Aí, aí eu volto lá no começo, não tem como eu não amar aqui. Se as pessoas que eu mais amo, as pessoas também abriram os braços para mim e deram uma oportunidade, mais que eu tenha passado dificuldade aqui, estão aqui. Então, não posso ser egoísta também esse ponto de não valorizar minha cidade, meu país. Então, tudo são processos da vida pra gente sempre se tornar melhor. E com quantos anos você voltou pra cá? Nossa. Isso daí foi em... Eu ano? fui em 2005 pra Suíça. 2005? 2005. Eu voltei em 2011, mais ou menos. 2011, exato, 2012. 2011, verdade. Porque, fazendo a matemática. Eu sou péssimo em matemática, gente. Mas é verdade. 2011, que, pela proposta do próprio Amarelo, pra voltar pra gerência academia, né? O fitness, né? Então, foi meu retorno. E não me arrependo, né? Porque aí entra outras partes pessoais, questão de família, né? Hoje é eu e minha mãe aí. Então, inclusive, passou uma cirurgia aí, eu amo muito ela então é isso, né? Hoje também tenho minha mulher aí que eu conheci, então, pô, não tem como eu não agradecer minha vida e tudo que eu passei. Não teve nenhuma namorada lá na Suíça? Eu rolinho. Eu pulei essa parte aí, porque hoje eu tô casado então... Eu pulei, mas na verdade eu fui justamente por um relacionamento, eu não fui pro rolo, né? Eu sei minha vida, mais que a gente tem rolos na vida, processo de aprendizado e de conhecer pessoas, mas eu sempre fui um cara mais de relacionamento sério mesmo na vida. Então eu fui por causa disso mesmo. E voltei por um trabalho, por uma família, né? E daí você voltou... E como que ficou sua mãe nesse tempo? Minha irmã tava aqui, tinha meus sobrinhos, então ela tava super bem na época nova, então ela aprendeu a mexer na época... Teve a transição do Orkut pro Facebook. Ela aprendeu a mexer no Facebook para se comunicar comigo lá. Então ela mandava mensagem pelo Facebook. Mandava, só que ela não sabia mandar privado, ela mandava abertamente nas fotos ou abertamente lá no feed lá, ela mandava as perguntas por lá. Mas ela sempre foi sua fanzona, né? Minha mãe sempre foi, né? Não tem como falar que não foi, porque sempre que elas falam até às vezes coisas que a gente não entende na linguagem dela, é tudo por proteção. Então, ela sempre deu tudo que ela pôde dar da vida dela pra mim, pela minha irmã, pela família, pelos meus sobrinhos. Ela sempre e daí, voltando aqui no Brasil, você ficou gerenciando a academia. Isso, fiquei... Por um bom tempo. Entrei em outros negócios, da parte gastronômica, com a minha própria irmã e cunhado, até que eles partiram de Catanduva e foram pra Praia Grande, ficou eu e minha mãe. E assim por diante. Aí eu entrei pra área da segurança, houve um processo que eu montei uma empresa e quebrei. Nesse processo foi difícil pra caramba também pra mim, financeiramente falando. Aí eu fui pra área da segurança, ganhei um curso de vigilante na época, tava em conflitos aí com a família na época, né? Que entra a parte financeira. Aí tem um amigo, irmão meu também, que deu esse curso num momento muito difícil da minha vida de vigilante, que onde eu voltei pro mercado de trabalho na área da segurança. E aí entrei pras equipes aqui, a gente fazia eventos e mais eventos, fui pra portaria. Aí depois fui pro Acapulco, que foi mais agora pra perto, e depois fui pro Clube de Tiro, o CTR Rebelado, onde eu também tenho que deixar aí uma marca aí, que é uma das pessoas que me abraçaram e tô lá até hoje. Ricardo Rebelato, grande abraço, Ricardo Rebelato. Não tem como, tudo tem pós e contra quando a gente fala, os conflitos, mas é uma pessoa também que me abraçou, deu oportunidade. Tô indo pro meu 4º ano lá, eu acho que eu vou bater meu recorde de tempo em trabalho, assim, né, porque saía de um e ia pro outro lugar, né, ou mudava, investia. Daí que você faz lá no Clube de Tiro? Lá eu trabalho...
A gente faz tudo lá. De tudo um pouco. Tudo. Desde de cuidar, limpar, até cuidar dos associados, ajudar na instrução, na parte auxiliar de escritório, a parte de documentação. Rapaz, eu não conheço lá. O Ricardo já me chamou algumas vezes pra. Vai lá conhecer, Fabinho, vai lá. Vamos lá. É legal pra caramba. É o tiro esportivo, né? Eu fui pro tiro esportivo pensando com o pensamento da área da segurança, que é andar armado, mas lá é um esporte, né? A primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro esportivo. Então é algo totalmente diferente que também o Brasil ainda. Você faz o curso lá? Ou já fez? Já fiz. Tem o CR, sou um CAC também, né? Tem o que é o certificado de registro para você comprar seu armamento, poder treinar, utilizar do armamento. Então eu sou habilitado, poderíamos dizer assim. E aí, nesse meio, você continuou no jiu-jitsu? Não tem como largar, né? Faz parte, tá no meu sangue, na minha Mesmo que lá no clube de tiro, na empresa de segurança, você continuou no jiu-jitsu? Dei aula para informação de vigilante, de defesa pessoal, utilizando o jiu-jitsu brasileiro. E o que o maior foco também entra o amarelo de novo, que é o projeto social, que ele foi o meu maior motivador para iniciar com o projeto. E uma conversa comigo com Deus, eu entrei para dar aula para as crianças e estou indo também para o 4º ano com o projeto. Conta pra gente, então, como que foi esse início aí em projetos sociais? O Fábio Nazário, gente, além de toda essa história que vocês estão acompanhando, ele dá aula em projetos sociais. Agora ele vai contar essa parte aí. Bacana, viu? Acho que a mais importante da minha vida é que eu mais valorizo. Eu acho que, como fizeram por mim, me ajudando e como algumas pessoas me abraçaram, acho que foi uma forma, né? O próprio mestre Marelo sempre me aconselhou, né, que a mudança está nas crianças, né? Para a gente perder tempo, num bom sentido, né? Entre aspas, né, com o que realmente vai mudar. E comecei na Adorai, e da Adorai fui para a Prateleira, e da Prateleira tô com a Assis, né, na academia que a gente representa em parceria, né? E com as crianças. E é algo para mim mais benéfico, para mim é algo mais importante do jiu-jitsu. Hoje, o jiu-jitsu, a gente aprende lá atrás, sair na porrada, se defender, lutar MMA, mas ele é uma ferramenta muito além de medalha, muito além de títulos, muito além de dinheiro. Ele é algo que transforma a vida, salva vidas, com toda a certeza do mundo. Gente, eu acompanhei a trajetória aí do Fábio Nazário aí, porque os meus enteados, eles moravam lá, minha esposa vem lá de Fernando Prestes, né? E lá eles faziam o jiu-jitsu num projeto social, lá no projeto da prefeitura. E eles vieram aqui para Catanduva e começaram a fazer lá na Prateleira. Depois fizeram em academias aí também, mas começaram a fazer o jiu-jitsu lá na Prateleira Solidária. E quem que tava lá de professor? O Nazário. E eu via lá o carinho, a forma com que ele tratava as crianças. Crianças que muitas vezes não teriam oportunidade de... Pois é. Gente, participar de campeonato em cidades aqui da região, Bebedouro, Monte Azul, Sim. Um monte de cidade aí, Ribeirão, Exato. Um monte de cidade incrível. Exato. Aquelas crianças que não teriam essa oportunidade foram lá e ganhavam medalhas, viu? Sim. Independente de qualquer coisa, eles traziam medalhas e principalmente a experiência de conhecer pessoas, de trabalhar o seu eu, né, seu ego, sua vaidade, o seu emocional, o seu medo, né? Então, mais do que a medalha, o conhecimento de entrar no tatame e sair de lá com choros, mas realizado, e aprender que a vida é altos e baixos e que a maior vitória é não desistir. Então, a gente vem de uma cultura muito de falar mal, de criticar, ainda mais em cidade pequena. Mas a gente tem que se juntar, né, com os professores, os instrutores, os lutadores, né? A gente tem que ter o ideal. Eu acho que o desafio, a luta, ela tem que ser dentro do tatame. Né? As academias têm que ter a rivalidade lá, mais saudável. E lá fora a gente tem que se abraçar e se juntar. Então, todo mundo que mexe com jiu-jitsu, com criança, com os seus alunos, mesmo que sejam pagos, a gente tem que mostrar a essência do esporte. E não a nosso ego, nossa vaidade. A gente tem que deixar de lado, não o nosso nome. Tô aqui hoje, mas, cara, eu quero saber, eu tô de passagem, já não tô aqui mais. Eu quero deixar uma boa lembrança através do meu trabalho, não do meu nome. Entendeu? Isso pra mim não me enriquece nada. Então tem projetos sociais aí, tem o Popeye aí que tem um projeto muito bonito. Era um rival meu aí, cara, mas eu nunca tive nada contra e a gente se encontrou num absoluto, ele me bateu pra caramba, mas ele foi uma luta comigo mesmo. E ele tem um trabalho muito bonito. E aí todo mundo ficou bravo com ele por causa de como ele agiu comigo, cara. Eu acho que a gente tem que sempre ver o lado bom de tudo na vida. Todo mundo tem um lado bom. Então ele tem um lindo trabalho na cidade. Entre outros, para o Júlio Herrera, o Léo Marques,
Cara, tem várias academias. O meu mestre, o William, no qual eu sou faixa preta, eu não posso deixar de esquecer de falar. William, cara, abraço, velho. William. Pô, ele é meu mestre. Ele né, o Marelo foi meu padrinho da faixa preta, mas ele é um cara que, pô, é meu amigo, meu irmão. Cara, amo, me ajudou também em momentos difíceis. Me deixou treinar lá O de pai graça. dele, o pai dele tem uma Pô, história faixa coral, aí, né? faixa coral. Não tem o nome do judô e hoje Jiu-Jitsu Aliança, a representante de Aliança é eles. São fortes. E é meu mestre, meu amigo, meu irmão. E ele hoje que também me apoia com o projeto. Porém, é legal falar da gente, é bacana a nossa história, isso também nos ajuda a viver a vida, mas melhor do que isso é saber, né, quando você para num lugar de carro, de moto, pô, e aí, professor, ô mestre, pô, você me deu aula, e coisas às vezes que você não lembra. Encontrei uma amiga uma vez, né, se não fosse você, eu não teria virado PM, eu não teria sobrevivido, estaria nas drogas, estaria morto. E, cara, me deu um choque, né? Você chora, porque são várias. Ô, você me ajudou, você que me levou pro jiu-jitsu, uma vez correndo com o pô, foi você que me levou pro tatame. Coisas que eu não lembro mais, que as pessoas vêm e me encontram. Isso é legal pra E caramba. já são cara. quantos anos em projeto social? Tô indo pro quarto ano. Quarto ano já em projetos sociais. Exatamente, levando, buscando. Sempre de forma voluntária. Sempre de forma voluntária, galera. Nunca ganhei um centavo, tá? Isso a maior riqueza disso tudo é as pessoas que nos abraçam e ajudam voluntariamente também e também financeiramente. Mas, assim, o meu trabalho sempre foi voluntário, 100%, tá, gente? Sempre, sempre. Enfim, deixa outras coisas, não preciso falar. E já teve algum fato, assim, de alguma criança que se destacou, que continuou no esporte? Sempre tem, sempre tem. Como é criança... Que se livrou de drogas, de coisas ruins por causa várias, de você? Eu acho que só de estar ali dentro do tatame, ela tá se livrando de muitas coisas ruins, né? De muitas negatividades, seja de amizade, seja de pensamento, seja de uso, né? Só de estar ali. Tem pessoas que dali teve transformações, tem alunos ali bons que se destacam, porém, que ganharam medalha. Aí eu volto a frisar, né? O maior destaque de tudo isso é ver as transformações na vida, né? Com a educação, com o respeito, aprendendo a respeitar os pais, o amigo, lá fora do tatame, saber ter um bom comportamento na questão da formação do caráter, da índole, né? Então, acho que isso é a maior medalha, a maior conquista de cada um deles, né? E hoje você dá aula no projeto? Agora a gente tá com a Assis, né? Eu tô no tatame da Assis lá, que é ali no Jardim Paraíso. Ao lado colado à ONG, né? Saí da ONG, fui ali do ladinho colado e continuo o trabalho por lá. As aulas estão de segunda-feiras lá, né, das 8 às 10, das 14 às 16 e na Ismel das 18h30 às 19h30. E são os dias que eu tô dando aula. Todo mês eu procuro fazer o mês do faixa preta, levar um professor de outra arte marcial ou do próprio esporte, né, no qual a gente pratica, para levar conhecimento também através da vida, da luta. A gente faz umas festinhas, a gente sempre tá buscando coisas para agregar e levar para eles conhecimentos. Na prateleira era aberto para toda a comunidade, e ali também é. Também é. Gratuito, aberto para todo mundo. A criança, o jovem que quer participar, como que faz? Pode só aparecer lá, só mandar uma mensagem pra gente nas redes ou na própria AS, só ir nos procurar que as portas estão abertas ali. Deixa um contato, algum endereço, alguma coisa? A ASIS fica... Atenção, pessoal, marca aí. A ASIS Unidade 2 no Jardim Paraíso, ao lado da ONG, tá? É a Avenida Miguel Calil. Não vou lembrar o número agora, mas depois a gente solta lá. Ou pode me adicionar lá, mandar mensagem no meu Instagram, FJN Bad Boy, né, no Instagram. Ou o meu celular é 17982061009. Pode mandar mensagem. Direto eu recebo mensagem de alunos que querem treinar. E quem precisar, as portas estão abertas aí e vamos receber com todo amor, carinho e respeito, como sempre. Ó, a gente já falou da infância do Nazar, da juventude, da Europa. Falamos aí da volta pro Brasil, dos projetos sociais, mas você teve também uma participação na política, né? No começo do nosso bate-papo, eu falei que conheci você na eleição, né? Foi em 2020... Vamos recordar 2020? 2020? Não, 2016. 2026. Foi 21, por aí. 20, acho que 2020, acho que foi. Por aí, né? foi isso mesmo. Porque teve aquela... a eleição foi teve agora em 2024 e depois teve 2020, eu acho que foi em 2020. Acho que foi isso. Da onde surgiu esse Nazário, Fábio Nazário,
o campeão do jiu-jitsu, o mestre do jiu-jitsu. Como que foi essa participação aí na política? Vamos voltar a falar do Rebelato, então, de novo, do Ricardo, né? A gente se conheceu, surgiu uma amizade entre nós. Eu lembro que eu sempre acompanho o Charnesk, né? Também, de retenção e contra-retenção de arma de fogo. Sempre gostei dessa parte de defesa pessoal para parte militar, policial, né? Eu tinha me formado como vigilante, estava trabalhando na área. Aí eu vi lá que ia ter esse treinamento com o Charnesk. Nossa, era um ídolo pra mim ali nesse meio, né? Eu acompanhava as lutas saindo na porrada lá, na galera no chão. Falei, pô, eu quero treinar, né? E aí eu vi que ele ia trazer pra cá. O Charnesk mandei uma mensagem, pô, quanto que é e tal. Falou, não é nada, pra você é grátis, estou te dando o curso. Falei, você tá de brincadeira. Dali surgiu a amizade, dali que a gente virou muito amigo mesmo, de passar Natal, Ano Novo na casa dele, de sairmos juntos. Virou um amigo de verdade ali, antes de virar meu patrão, meu chefe. Ele virou um amigo. E aí, dali que eu fui vendo que ele... Aí eu postava, mandei que ele ia trazer o Charnesk, que eu mandava nos grupos. Eu sempre fiz isso por livre e espontânea vontade. Postar, ajudar todo mundo, fazer de loja. Nunca sem ganhar. Divulgar, eu gosto disso. Ô Fábio, posta lá do meu negócio de piscina. Tem um negócio lá pra postar de um amigo. Eu postava pra ajudar a galera da cidade, né? Nunca pra ganhar nada. Eu sempre postava, e aí eu postei que ele ia fazer um curso num grupo lá de política, de uma galera que ia sair. Aí a galera me excluiu do grupo, me xingou, pô, ele tá fazendo politicagem. Eu falei, cara, não importa o que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo, não sou eu. É algo legal, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que apoiar, independente, né? E conhecer, cara. Na época eu era super leigo, de política, eu não gostava. E aí surgiu que ele ia sair mesmo pra política, depois que eu descobri. E aí ele me convidou para entrar como pré-candidato na época, né? Candidato para vereador, para apoiar, preencher a chave lá. Não queria mesmo. Eu falei, eu te apoio, mas não queria. Até então, essa galera mesmo que me bateu, depois foi sair com ele, né? Então, onde entra aquele assunto no começo, né? A questão do status, do nome e do interesse, infelizmente, que é a parte de muito negativa da nossa cultura, né? Tem tudo, né? Tem um lado bom, um lado ruim. Lógico que a gente tem que enaltecer esse lado bom do brasileiro, que é a maior parte, mas tem essa parte também. Então, o pessoal colou com ele lá por causa do status, né? O Ricardo Rebelado, não sei o que lá. E eu eu nem sabia quem ele era. Sempre fiz a campanha. Pô, ele mesmo, quando a gente conversou de trabalho, falou, cara, nunca vou esquecer o que você fez por mim na política. Fiz a campanha dele, não fazia a minha. Entregava panfletos de outros vereadores, não entregava o meu. Então eu fazia de coração. Ele era um cara que agiu de bondade comigo, porque eu não vou retribuir. Então eu sempre tentei retribuir mais do que fizessem por mim, porque é isso que Jesus ensinou, né? Sempre ajudar. Então eu quis apoiar o cara, entendeu? Mais que as pessoas batem nele, mas é um cara que tem o jeito dele, mas tem bom coração. Se a gente não olhar as virtudes das pessoas, só olhar o defeito, a gente não vai conviver com ninguém. A gente vai brigar. Então, acho que, primeiramente, a gente tem que mudar nós mesmos, mudar nossas crianças, ensinar. Porém, independente das pessoas, a gente vê o lado bom. Até o lado negativo, que às vezes a gente não concorda do meio político, a gente tem que tentar extrair, parar de se brigar e se matar, né? Eu já tive muito isso, perdi a amizade, até brigar com família por causa disso. Então, a gente tem que deixar o lado bom de tudo, né, cara? Deixar a guerra de lado, assim. Nossa guerra tem que ser mais saudável, né? A gente tem que usar mais a cabeça. Lógico que a gente tem que estar preparado se precisar, né? Melhor a gente brinca, fala, né? Ser não saber, mas saber e não precisar do que não saber, né? E ter que utilizar. E voltando... Foi uma experiência boa. Foi totalmente. E o Ricardo tá no meio político aí até hoje, tem um escritório. Da outra vez ele me chamou de novo, falei, não quero saber mais, mas eu te apoio, te ajudo. Então, ali que surgiu essa parte, né, da política. E aí, a gente fez campanha. Aí foi legal, porque depois ele apoiou as pessoas que eu gosto do meio político, continuo, né? Eu me considero um centro-direita, não vou esconder já que a gente entrou nesse assunto. Apoio o Bolsonaro, teve Eduardo, né? Fiz a segurança na época junto com a Polícia Federal lá, né? Quando o Ricardo chamou a gente, a equipe, para fazer a segurança dele, fazendo a campanha aqui, a gente apoiou vários políticos. Tive o prazer de conhecer políticos que eu gosto até hoje. Bato num alguns deles, que é do nosso lado, mas eu gosto, né? O Eduardo. Faz parte, o Gil Diniz, cara. Troquei ideia com o Gil Diniz, com o assessor do Gil Diniz esses dias aí via WhatsApp. Conheci a Valéria Bolsonaro, conheci várias galeras da política aí, o Nantes, da Polícia Militar, que foi da Rota, nossa, uma galera legal, bacanérrima desse meio,
que é do bem, cara, que é do bem. Então, foi uma experiência maravilhosa. Não posso também deixar de ver o lado positivo dessa vivência e desse aprendizado. Mas não se candidataria de novo. Ele me chamou, não quis, falei, te apoio, vamos postar, pode contar comigo, eu nunca vou, não é porque eu trabalho com ele, né? Eu faço de coração, eu faço por amor mesmo. Não sou também perfeito, não quero me pagar de santinho e tal, mas cara, eu vou errar, vou falhar, vou decepcionar, vou frustrar pessoas aí, mas eu sou humano, mas tudo que eu faço é com amor e carinho mesmo, eu me entrego em tudo que eu faço. Se decepcionou de não ter ganhado? Cara, De não ter tido aquela quantidade de voto alta? Cara, pelo contrário, eu juro, assim, eu fiz campanha, postei, lógico, entreguei com o Santinho, mas não na proporção que a galera fazia. E eu tinha um Santinho lá pra trabalhar, né, aquela quantidade. Só que eu não queria mesmo, eu não tinha. Se ganhasse é legal, não, mas eu não tinha aquele pensamento de vitória, de ganhar. E sim, eu queria apoiar a galera que tava ali, meus amigos, que eu achava muito mais preparado e capacitado pra estar nesse meio político como vereador, e o próprio Ricardo, mas que às vezes a gente tem algum pensamento, é um cara que tem uma formação, tem um conhecimento, é um gestor, né, um CEO, né, então a gente tem que dar oportunidades, né, a gente tem que ajudar essas pessoas e dar uma oportunidade, mais que a gente não concorde, mais que a gente ache que seja fraco, mas a gente tem que tentar, do que a gente bate e repete sempre com os mesmos erros. E então a experiência foi excelente, porque, pô, só cresci, só aprendi ali no meio, só vivenciei coisas boas ali no meio, e foi muito gratificante. Fábio Nazário, a gente tá chegando já na reta final, aí nos últimos minutos do nosso podcast, mas a gente falou de vários assuntos aí, e repito, era para ter sido um programa ao vivo, com a participação do pessoal aí, um monte de gente aqui mandando mensagem, inclusive a tia Eliane lá de Fernando Prestes, um abraço, tia Eliane, queria participar, queria perguntar, mas fica pra próxima, tia, mas assiste e comenta lá, de todo jeito. E um monte de gente querendo participar, mas devido a probleminhas aí, a gente teve que fazer gravado. Daqui a pouco vai estar no ar, vocês, a hora que estiverem vendo aqui, o Fabinho falando isso, já vai estar assistindo, já vai estar acompanhando lá. E a pergunta é a seguinte, diante de tudo isso que a gente contou, toda a sua trajetória aí, jiu-jitsu, arte marcial, MMA, Europa, relacionamentos, projeto social, qual seria o momento da sua vida que você destacaria? Aquele momento que você fala assim, vai passar 50, 60, 70 anos, eu vou contar esse episódio, essa coisa pros meus netos, pros meus sobrinhos, pros meus alunos. Sim. Tudo isso parece tudo muito bonitinho, perfeitinho, né? Mas de toda essa trajetória existem as dificuldades, é claro, todo mundo sabe, né? Não foram só flores, né? Não, com certeza não. Existe um mundo que a gente acaba vivendo, sofrendo, escolhas erradas, vidas difíceis que a gente acaba falhando. Porém, o esporte, Deus te dá aquela ferramenta para você sempre se levantar e sair e voltar mais forte. Coloca pessoas na nossa vida, que é instrumento de Deus, que salva nossas vidas aí, para que a gente, né, saia e viva algo bem melhor. Então, um deles, meu professor, hoje minha mulher que tá aí do lado comigo aí, que me salvou em momentos difíceis da vida. Porém, um maior dos meus sonhos era chegar à minha faixa preta. Então, isso é uma memória marcante, que é uma das maiores conquistas da minha vida, que a gente fala, né? A universidade que é reconhecida e respeitada no mundo inteiro. Você faixa preta, você pode dar aula em qualquer lugar do mundo, do jiu-jitsu brasileiro. A única universidade reconhecida em qualquer lugar do mundo é a faixa preta do jiu-jitsu brasileiro. Então, ser faixa preta do mestre William, ter conquistado isso foi um dos maiores sonhos da minha vida. Eu achava que eu não ia chegar na faixa preta de verdade. Então, isso também é algo que me toca muito e que não foi fácil, galera. Não foi fácil. Se tem algum fato, assim, curioso, inusitado, engraçado, dessa vida toda aí? Sempre tem, né? Momentos engraçados, momentos inusitados. Engraçado... O que poderia ser engraçado no momento? Não. Sei lá. Eu acho que... Engraçado é poder hoje, talvez, rir de tudo isso que a gente passou, seja as coisas boas ou ruins, entre aspas, e rir de tudo isso hoje, pela toda essa trajetória. Inusitado é poder ter conhecido pessoas, ajudado pessoas. Tem muitas coisas que nem foi citado aqui, que poucas pessoas sabem lá fora, né?
vamos lá, né? Não quero desculpa, mas teve o Chiqueirinho mesmo, né? Quando ele foi pro Shoto Brasil e entraram em contato comigo para lutar o Shoto do Brasil, né? Lá na Suíça, né? Eu ajudei sem querer também um atleta lá, que era muito mais conhecido, muito mais preparado, tinha um nome em Fortaleza. E dali ele foi pro UFC, né? Ele fez 2 lutas lá e acabou não dando certo o contrato. E foi numa transição de ajuda, então... Todo mundo fala, você faz de graça. Não, cara, eu acho que isso foi as coisas mais importantes. Na verdade, nunca nada é de graça, porque Deus sempre te abençoa quando você faz algo de coração e ajuda as pessoas. Mesmo sem querer e com querer, desde que seja de coração. Então, esses foram os momentos mais especiais aí que me marcam. Vários atletas, o Regis Lima lá de Fortaleza, vários caras que eu conheci e que fizeram parte da minha vida, que eu tive a oportunidade de treinar no Brasil, aqui em Catanduva, enfim, são essas partes, né? Engraçado de tudo isso. Inusitado dos campeonatos. Nunca fui muito competidor, mas lutei. Poder ajudar as crianças, levar as crianças para competir, chegar à minha faixa preta. Hoje estar aqui com você, ter essa oportunidade. Tive outros convites, mas o primeiro que eu aceitei foi seu. Você sempre foi uma pessoa super querida, especial para mim. Sempre me tratou super bem. O Zac... O primeiro de muitos, né? Se Deus quiser. Com certeza, acho que essa sim. História acho que agora rica, essa história bonita. Agora já pegou o gosto, né? Agora foi legal. Não vai parar mais de participar. Se for a gente se convidar de novo, eu acredito que iremos, sim. É legal. Eu agradeço você por confiar, por me trazer aqui, porque pela amizade, principalmente, que de tudo isso, a amizade é o mais importante que a gente constrói no caminhar da vida. E lembrando, gente, que o Fábio Nazário ele não tem 80, 90 anos. Essa história só que ele fez até agora. 41, 42? 41, vou pra 2, verdade. Então ainda tem muita coisa ainda que vai escrever nesse livro aí. O Dani ali também foi um dos caras aí que fizeram parte da minha vida, eu não posso esquecer dele, tá? Ele, na época, também ele me convidou, sempre também valorizou aí o trabalho aí, sempre foi um amigão, um irmão meu aí que tá aí com a gente ali. Agora você vai ter que ir no Café com o Zac, hein? Agora não vai ter jeito. Agora eu vou querer, eu tô me convidando, hein, meu irmão? Obrigado. Agora eu tô me convidando. Não vai ter jeito. Eu tô me convidando. Ele vai falar, quando ele te chamar da próxima vez, vai falar, você foi no do Fabinho, né? Não vai no meu agora? Ele mandou lá na época no Instagram, vem e tal. E ainda a gente tava ajeitando pra trazer um delegado, né? Uma galera pra vir, eu sempre... Mas vai ser uma honra, cara. Eu me senti à vontade, foi legal pra caramba. Foi mais uma experiência. Por isso que eu falo que a gente morre sem saber tudo, né? Ser faixa preta é o início de tudo. Isso tá sendo um dos processos. E hoje você é faixa preta? Faixa preta de Jiu-Jitsu da Aliança, né? Sou faixa preta da Aliança do Mestre William. E tem mais alguma coisa ou só preta? Porque tem... Sou faixa... tem... Depois da preta vem a coral, tem né? outras cores, isso. Né? Eu não sei se eu vou chegar na coral, porque aí é uma média de uns 30 anos ou mais pra chegar lá. Mas a preta é o que te condiciona a ser o professor, o instrutor. Aproveitando que a gente falou assim que você tem 41, 42 anos. 41. Vou chegar nos dois Como já. que você se projeta daqui 30 anos? Vamos lá. O Nazário com 70. Eu me projeto algo que talvez me faltava, né? Que eu citei assim meio por cima, mas sempre tentando, de uma certa forma, tentando entrar nesse assunto. Não sou pai, né? Hoje estou casado, né? Tenho enteados. De repente ser um pai, né? E hoje, no qual eu tô casado, junto com essas crianças, ou não, mesmo que eu não seja pai, ter essa base que me faltava, uma mulher do meu lado, construir uma família e através disso continuar com o jiu-jitsu, com os filhos, com os meus enteados e ali dar continuidade nesse trabalho social. Eu acho que eu falo que quando eu me aposentar, uma promessa minha, uma conversa comigo, que quando eu me aposentar, eu vou dedicar ainda mais pro jiu-jitsu, direcionando para as crianças, pro projeto social. Vou dedicar meu tempo ali. Falando nisso, meus enteados também estão meio afastados do jiu-jitsu, mas sentem falta, hein? Sim, estão levando ali de volta ali, né? Estão levando de volta ali aos poucos. Aos poucos. Tem um ali que tá sempre ali comigo e... Vai ter um torneio agora, esse fim de semana, né? Vai ter. Lá na Ismel, ali no Conjunto Esportivo, sábado, a partir das 13 vai ter. A galera vai competir ali, a gente tá com 18 atletas. E eles gostam muito de você, hein? Eles falam direto de você. A Luana, a Mariana, Maria Luísa. Isso é a maior medalha, o maior título. Samuel. Essa é a maior riqueza que a gente pode conquistar na vida. Essas marcas que a gente deixa na vida delas. Vamos lá, vamos então finalizar. Deixa mais uma vez os seus contatos aí pra quem... viu lá, falou, poxa vida, o Nazário é legal, hein? O Fábio Nazário, gostei desse menino, tem história, eu quero seguir, acompanhar lá os
125 stories que ele coloca no dia. Diminuiu um pouco, agora o tempo tá menor, então diminuiu um pouco. E lembrando que você continua cuidando da sua mamãe, né? Oh, sim, sim, com certeza. A minha parceira, minha amiga, aliás, é o mínimo, né? O que ela fez por mim, o que eu vier a fazer não chega a nem 1% do que ela fez a vida inteira por mim. Só de ter colocado eu no mundo aí já é algo, né, que já se diz por si próprio. Contatos, vamos lá, Fábio de Jesus Nazário, Nazaro, tá? Meu Instagram tá como @FJN Badboy, B-A-D. O Bad Boy! Bad Boy, só conheço como Bad Boy, mas o pessoal fala é Good Boy. Né? Bad Boy. Exato. Fábio de Jesus Nazário, tá lá no Facebook, Instagram. Meu WhatsApp celular é 17982061009. Pode me mandar mensagem, às vezes demora e correria do meu celular pessoal tá pra trabalho. Por que Bad Boy? Na época... Você não tem cara de mal. Pois é, todo mundo. Nunca tive, né? Eu acho que pegou a época de Mir, que a gente entrava com apelidos. Talvez na época, junta com a época que era Briguentinho, no Novo. Aí a marca também, né? A própria marca na época, que era predominante, eu usava muito. Tive até um certo apoio aí também na época da própria marca, não diretamente deles, mas de pessoas que representavam a marca, né? Enfim, eu acho que juntou tudo, talvez. E aí foi usando até hoje, como todo mundo é o Bad Boy até hoje manteve. Mas é Good Boy, é Bad Boy, Então, como vocês quiserem. Então vamos fazer agora um bate-bola, jogo rápido. Bora. Eu vou falar alguma coisa e você vai responder com uma palavra. Bora. Uma ou duas, coisa rápida Vamos lá. Um medo. Um medo, nossa, eu nunca fiz isso, vamos lá. Um medo era de não vencer na vida. Um sonho. Um sonho, minha família. Uma família construída daqui pra frente que eu sempre almejei e me faltava. Um ídolo. Nossa, aí você me pegou, caraca, você quer me colocar? Tem vários, desde os... Pô. Minha mãe. Uma frase. Jesus. Um lema, um ditado. Jesus. Um livro. Um livro? Alquimista. Alquimista. Uma música. Uma música. Charlie Brown Jr. Foi das primeiras. Tem um. Vamos mudar, pode corrigir? Vamos colocar um que fez parte da minha vida, do Pregador Lu, Apaga Mais Não Bate. Olha, boa Sim, lembrança. Sim. Uma lembrança. Uma lembrança do meu pai. Um apelido? Hoje como Bad Boy, mas lá o pessoal tinha um apelido de criança, de Morsa. Time do coração. Pô, não gosto muito de futebol, mas sempre tem São Paulo, né? Tricolor paulista, tricolor do Morumbi. Sim. E Fábio Nazário por Fábio Nazário. Como? Fábio Nazário por Fábio Nazário? Você se defina aí. Nossa, querer sempre ser melhor a cada dia, corrigir sempre os meus erros, ser melhor sempre para as pessoas que a gente ama, que às vezes a gente acaba falhando, e sempre ser melhor para o mundo, para nossas crianças, para sempre tentar deixar as coisas boas realmente que valem para a vida. Isso aí, gente. Com isso a gente termina mais um episódio do podcast Gente Amiga. Muito obrigado. Cara, Fábio obrigado, Nazário. galera. Deus abençoe. Que Muito honra. obrigado. Foi muito legal pra caramba, amei. Fechamos aí com chave de ouro. Mais amém. alguma coisa que você queira acrescentar? Não, agradecer a todos, agradecer de novo, principalmente você pelo carinho, pelo esse convite. Pô, que Deus abençoe grandemente. É algo também para mim já que se torna valioso, que dinheiro algum paga. Poder compartilhar esse momento aí contigo e com cada um que assistiu ou que vai vir assistir. E assim, pessoal, a gente termina mais um episódio do podcast Gente Amiga. Que história, hein? Que história. Muito obrigado, Fábio Nazário. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Obrigado pelo carinho, pela paciência. A gente sabe que nesse mundo virtual não é fácil você ficar uma hora e pouquinho ali acompanhando um podcast. Mas eu agradeço de coração você que assistiu pelo menos uns 10 minutos, uns 5 minutos, hein? Muito obrigado. E continuem sugerindo, participando aí do podcast Gente Amiga. No YouTube, podcast Gente Amiga. No Instagram, podcast Gente Amiga. E no Facebook, podcast Gente Amiga. Faça a sua sugestão, faça seu comentário, a sua participação. Quem você quer ver aqui? Coloque lá.
Obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Um forte abraço, um beijo carinhoso e até o próximo episódio. Valeu, gente! Pura conexão. Gente amiga, bate-papo sem igual. Assuntos quentes é um hit fenomenal. Vamos juntos nessa, a jornada é de todos. Com Fabinho na missão, conhecendo novos modos.